gente, aqui é a Vicky do Jogando Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. E como eu prometi, né, hoje eu vou falar sobre o festival SXSW, que é o South by Southwest, um grande festival de cinema lá do Texas, né? Esse é o segundo ano consecutivo que eu consigo cobrir o evento. Então foi muito legal. Mais uma vez eu assisti filmes que eu gostei bastante, muitos curtas também. E hoje eu trago pra vocês um top 10 filmes e séries, né? Porque a gente teve alguns pilotos também. E um top 5 de curtas, como eu também trouxe pro Sundance. Eu tive muitos curtas, né? E filmes e séries no meu Screener Library. Eu não consegui screener de todos os filmes que eu queria ver. Assisti muitos filmes legais sim e séries também. Mas nem todos eu consegui, principalmente os que tiveram red carpet especial lá. Alguns eu tive acesso que tiveram red carpet, mas nem todos. E esses foram Problemista, estrelado pela Tilda Swinton, pra A24, que eu tava muito querendo assistir, não consegui. Down Low, que é um filme estrelado pelo Zachary Quinto, que era uma comédia ácida LGBTQIA+. Queria muito ter visto, mas eu não consegui assistir esse também. Joyride, estrelado pela Stephanie Hsu, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse é outro que eu queria assistir, porque é do mesmo roteirista de Asiáticos Podres de Ricos. Eu adoro esse filme. Evil Dead Rise, que era outro que eu tava super no hype de assistir, mas eu já imaginava que não ia ter screener. E pra fechar, If You Were Last, que é o filme do Anthony Mackie, né, pro festival. Tava muito ansiosa e vi que pouca gente também falando sobre o filme, mas eu queria muito ter visto. Enfim, tirando esses 5 filmes, eu assisti mais de 45 títulos, como tradição. Não dava pra colocar tudo que eu gostei também, senão a lista ia ficar muito extensa. Então eu trouxe pra vocês a minha lista tradicional de 10, né, no top 10. E eu tô misturando dessa vez, diferente do que eu fiz no Sundance, eu trouxe dessa vez filmes e episódios piloto. Porque tiveram muitos episódios piloto que eu gostei muito mais do que todos os filmes que eu assisti. Então eu vou intercalar um pouquinho e na lista vocês vão poder saber qual é qual que eu vou avisar. Em 10º lugar, o drama queer A Guide to Not Dying Completely Alone. É uma série, né, um episódio piloto de uma série que eu achei muito criativo, muito interessante. Estrelado pelo mesmo ator de Dickinson. Na série a gente conhece um jovem aspirante a escritor que tá numa balada gay e ele passa mal no banheiro. E quando ele acorda ele tá num hospital com uma moça que ele não conhece que encontrou ele lá desmaiado, né? E assim, a vida dele é bem apática, ele não sabe se ele lança o livro ou não. Na mesma trama a gente vê um homem asiático mais velho, que não é o mesmo homem, e ele tá com uma cópia do livro desse autor. Então o grande mistério da série é, ele conseguiu lançar o livro, mas será que ele ainda está aqui com a gente? Será que ele está vivo ainda? Será que ele lançou e faleceu? Ou será que ele está escondido? Esse é o mistério. Eu tive a oportunidade de entrevistar o diretor desse filme, que é o Ian Tan, para falar sobre representatividade. E uma coisa que ele falou ficou bem na minha cabeça, que com essa série, né, eles quiseram trazer essa pegada de representatividade queer, né, LGBTQIA+, asiática, mas não da forma que já tinha sido apresentada antes. O diretor, inclusive, ele falou, sim, existe representatividade asiática queer na televisão e no cinema. O problema é que os personagens eles são sempre muito iguais. Então o que ele quer apresentar é uma coisa diferente do que foi apresentado até hoje. Eu achei muito criativa essa história e eu com certeza assistiria uma série inteira sobre a temática. Espero que algum streaming, algum dia o canal pegue essa ideia. A ideia de episódios piloto em festivais é justamente essa, trazer uma amostra do que canais ou streamings possam se interessar, né, em temas específicos. É uma coisa que eu gosto muito e eu assisti muita série legal esse ano, então é uma coisa que eu gosto bastante, por isso tem bastante piloto aqui que vocês vão ver ao longo da lista. E em 9º lugar a gente vai pra Shatter Belt. Outra série, né, outro episódio piloto, não é nem episódio piloto porque tem 3 episódios, né, na livraria de screeners. Se você gosta daquele filme Coerência do James Birkitt, você vai gostar porque é ele que dirige, né? Depois de muitos anos desse filme, né, que é Coerência, que se tornou um grande cult, principalmente entre os cinéfilos,
Finalmente o James está de volta com uma antologia, e é um thriller psicológico muito interessante, meio Black Mirror, que cada episódio conta uma história fechada, que tem uma interligação, que no caso é viagem do tempo e tecnologia, né? Então são 3 histórias diferentes e eu vou falar um pouquinho das histórias que eu vi. No capítulo 2, né, que a gente não viu o capítulo 1, a gente recebeu só o screener do segundo. No capítulo 2 a gente acompanha uma startup que está tentando provar para o mundo inteiro que a gente vive em uma simulação da Matrix. Como sempre em discussões políticas, existem 2 lados, as pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam. E a internet ela tem um grande papel nisso. O James, inclusive, ele usa muito a internet para contar essa antologia, o que eu achei muito legal. Já no 3º episódio, né, estrelado pelo Patton Oswalt, que é do Sandman, né, ele dubla o Corvo, né, já fez muitas outras comédias também. A gente acompanha esse cara, que é o Patton, né, o personagem dele. Ele está buscando por uma peça que ele precisa, que ele diz que ele precisa dessa peça de qualquer jeito para salvar o mundo. Só que a gente não sabe o que é essa peça, eu acho que é um computador, alguma coisa assim. E ela foi parar sabe-se lá onde. A gente vê pessoas, a gente não sabe se são alienígenas, eles parecem pessoas. Só que eles estão estudando itens de uma escavação que eles descobrem de uma divindade. A gente não entende a ligação dos 2, mas aparentemente esse homem desse objeto específico, ele tem ligação com esse deus antigo que esses cientistas descobriram. E assim, quem assistiu Coerência sabe que muita coisa que o diretor apresenta não faz sentido. Então é uma coisa que assim, é muito conceitual, então nem todo mundo vai entender, mas é bem interessante de ver. No 4º episódio, que foi o último screener que a gente recebeu da série, né, a gente acompanha uma dupla, né, 2 casais, né, uma mulher rica e o marido rico dela, e do outro lado uma mulher que parece classe média e o esposo dela também. Aparentemente esse casal classe média trabalha para esse casal de ricos. E esse casal de ricos convida, né, o casal de funcionários para um restaurante chique, de um chefe asiático renomado, né? Vocês provavelmente já sabem onde eu tô indo. Se você assistiu o Menu, com certeza você vai falar, gente, esse episódio é o de Menu. Na história, à medida que os casais vão comendo, eles são confrontados com coisas que eles fizeram no passado e que estão fazendo no presente. Segredos, mentiras. E tudo isso tem a ver com os pratos que eles comem. Só que os pratos aqui são bem mais Black Mirror, muito mais conceituais. Lembra que isso é uma história sci-fi. Então é aí que ela se difere do Menu. Mas eu achei genial esse episódio. Enfim, não são todos os episódios da antologia que eu gostei, mas em geral eu achei muito interessante. Eu só não consigo pensar em que streaming ou canal compraria, mas eu achei muito interessante esse conceito. Em 8º lugar, o documentário Who I Am Not. Nesse documentário a gente tem 2 pessoas intersexo. Primeiro a gente tem a Sharon Rose, que é uma pessoa intersexo com genética masculina, que ela luta contra a disforia dela e ela é uma Miss África do Sul. Ao mesmo tempo a gente conhece o Dima Katsu, que é uma pessoa também intersexo, mas que se identifica como homem e é um ativista da grande causa, né, pelos intersexos. Ele luta por essa causa faz anos lá na África e é uma figurinha já carimbada. Esse filme mostra bem os papéis de gênero, né, e como as pessoas intersexo lutam pelo reconhecimento, porque vale lembrar que nem todas as pessoas intersexo são trans, a maioria não é, inclusive. Pessoas intersexo, para quem não sabe, são pessoas que nascem com os 2 gêneros e os 2 aparelhos reprodutores. Só que a grande questão desse documentário é justamente isso. Como essas crianças, né, no caso quando eram crianças intersexo, como as famílias interferem na vida deles e fazem os médicos fazerem cirurgia quando a criança é bebê, ela nem tem escolha. Então se um pai de uma criança intersexo fala, eu não quero uma filha, eu quero um filho. Então os médicos fazem cirurgia para cortar parte dos órgãos dessa criança. A mesma coisa acontece com pais que querem ter uma filha. E aí que está o problema, essas crianças não têm escolha. Então entra justamente essa polêmica, são pais tomando decisão no lugar dos filhos, porque eles, na cis-heteronormatividade deles, eles querem que os filhos sejam uma coisa só, eles nunca deixam.
É raro existirem pessoas intersexo hoje que não sofreram com cirurgias sem a vontade delas durante a infância ou durante até o nascimento. E esse é o grande tema explorado nesse documentário, que eu achei muito emocionante. Às vezes ele é divertido, tem algumas coisas que a gente ri, tem momentos que são muito fortes e tensos, quando, por exemplo, um dos personagens ele questiona o pai, porque tipo, por que você fez isso? Por que você deixou as pessoas fazerem isso comigo? Então é um tema polêmico que é muito propício, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, não só de intersexos, mas também da questão da causa trans. É um documentário muito importante que eu espero que algum canal ou streaming realmente invista, porque é bom demais. Em sétimo lugar, a gente vai para mais um episódio piloto. Eu falei que eu ia colocar um monte de piloto aqui porque eu gostei bastante, que é Sleep. Em Sleep, a gente conhece a May, uma empresária que tem um relacionamento horroroso com o namorado há mais de 12 anos. Ele não encosta nela, ele não gosta dela, ele não faz ela se sentir bem. Enfim, o relacionamento deles é um caco, é um lixo, literalmente. E ela se sente muito mal, mas ela não consegue dar um basta. Até que um dia ela vai pra uma balada e conhece um homem, daqueles que parece capa de livro, sabe? De romance, que é aqueles cabeludos assim, sabe? E ela tem uma noite com ele, beleza, ela passa a noite, dorme com ele. Só que quando ela acorda, ela percebe que ela foi parar em um universo paralelo, onde ela é casada com esse Victor e o ex-namorado dela simplesmente não existe. E o episódio, né, o piloto acaba nesse momento. E é justamente isso que faz a gente ficar pensando, o que aconteceu? Eu achei que foi genial esse piloto e que ele realmente deixa o público com vontade de assistir um pouco mais, né? Tipo, eu assistiria uma temporada inteira para descobrir o que aconteceu e como que ela foi parar nesse outro universo. Eu achei a ideia muito original. Em sexto lugar, a gente vai falar sobre Meu Casulo de Drywall, ou My Drywall Cocoon, que é um dos poucos filmes, ou aliás, o segundo filme brasileiro no festival desse ano. Eu posso dizer que é o único, porque ele foi o único longa, mas tem um curta chamado Mother of Dawn também. Ele não é brasileiro, porque ele foi produzido lá fora, mas a direção e o roteiro são feitos por brasileiro. Então é quase como se fosse um filme nacional. Mas enfim, voltando ao Meu Casulo, eu adorei saber que tem um filme brasileiro no catálogo do festival. Na história a gente acompanha a Virgínia, que ela tá na festa dela de 17 anos, né? Ela é rica, né, de São Paulo, da nata paulista, e ela tá comemorando os 17 anos dela na cobertura com todos os amigos riquinhos dela. O problema é que em algum momento da festa, né, quando a festa acaba, a Virgínia é encontrada sem vida na festa. Começa então uma investigação para descobrir o que foi que aconteceu com ela. O filme é estrelado pela Bela Piero, que tá maravilhosa no papel da protagonista, que é a Virgínia. A gente tem a Maria Luísa Mendonça, que faz o papel da mãe dela, igualmente excelente nesse filme. E a gente tem o Caco Ciocla, que faz literalmente só uma ponta de luxo. Ele é o pai, né, da Virgínia, mas ele tem uma cena bem forte também no filme. E, em geral, eu gostei bastante do filme. O roteiro é bem inusitado e diferente do que a gente está acostumado a ver em séries investigativas brasileiras. Eu gostei demais, me surpreendeu. Tem uma pegada assim de Elite, tem uma pegada de Pretty Little Liars, mas quando eu falo pegada, é aquela história de adolescentes envolvidos em investigação. Tem vários temas abordados na série, desde o porte de armas pela mão de adolescentes ricos, né, da elite paulistana, que a gente sabe que existe mesmo na vida real, até o assunto também de fóruns de incel na internet e como a internet pode se tornar uma arma também, né, principalmente quando tem o alvo da semana, seja uma pessoa ou seja uma família inteira. Eu acho bem interessante, eu gostei muito e eu quero ver esse filme estreando nos cinemas brasileiros, claro. Em quinto lugar, Black Barbie, esse documentário maravilhoso. Eu me emocionei demais, foi muito importante, principalmente com uma pessoa negra, uma mulher negra que cresceu com bonecas, e a Barbie também. Foi extremamente importante eu ver esse documentário da Laguera Davis. Para quem não sabe, a Laguera é simplesmente a neta da Beulah, que é uma mulher que ela criou a primeira Black Barbie, né? A primeira Barbie negra da história. E não, eu não tô falando da Christie, eu também me surpreendi. Existiu uma Barbie negra muito tempo antes da Christie e eu não conhecia ela. Ela realmente foi esquecida, teve um motivo para isso que foi causado pela própria Mattel, isso é explicado no documentário.
mas eu fiquei em choque, porque realmente é muito interessante e muito legal a gente saber quantas pessoas, quantos profissionais, quantas mentes criativas e designers negros trabalharam dentro da Mattel desde aquela época até hoje para trazer as Barbies negras que a gente tem, como a gente conhece hoje em dia. A Beulah May Mitchell, que é a avó, né, da diretora e roteirista desse documentário, ela participa desse documentário, obviamente, e ela conta toda a história de tudo que aconteceu até ela conseguir pensar na criação da Barbie negra, que ela foi a inventora da Barbie negra, porque até então só existia a Barbie loira. Isso a gente está falando de muito tempo atrás. E eu achei muito interessante que quando eu vi a Barbie negra, ela é linda, com Black Power. Eu nunca tinha visto uma Barbie com Black Power que não fosse aquelas Barbies personalizadas, sabe, de colecionador. Não, existia uma Barbie com Black mesmo, e ela foi apagada propositalmente, mas ela existiu. E eu gosto que esse documentário traz ela pro público realmente conhecer essa peça que foi tão icônica e tão importante para a comunidade negra. Essa Barbie, inclusive, se chama literalmente Barbie. A animação nova da Barbie, vou até deixar aqui uma foto, recentemente introduziu a Barbie negra, que é uma personagem também chamada Bárbara, que tem o apelido de Barbie e que vai estudar junto na escola e compete em tudo, aliás, né, com a Barbie. Eles mostram esse episódio no documentário. Eu achei incrível. Eu dei risada, eu me diverti, eu me emocionei e ao mesmo tempo eu fiquei com aquele sentimento de angústia, porque a gente vê quantas mentes criativas negras estiveram trabalhando na fabricação dessas bonecas e como foi difícil, muito difícil eles conseguirem ter um progresso. E que mesmo com tanto progresso hoje ainda tem um caminho longo até que a gente realmente tenha uma representatividade. Muita coisa mudou desde a época da criação da primeira Black Barbie. Então eu acho que esse documentário é muito importante e se vocês quiserem uma opinião minha, eu acho que ele deveria ir para Netflix, porque ele precisa do máximo de exposição possível. As pessoas precisam ver esse documentário. Em quarto lugar, o drama I Used to Be Funny, estrelado pela rainha, né, gente, do SXSW, que é a Rachel Sennott, de Shiva Baby. Eu adoro ela e ela tá presente em 2 filmes do festival, esse e outro que ainda tá aqui no top 10 que eu vou falar mais pra frente. Nesse filme a Rachel é a Sam, uma comediante, né, de stand-up que é super divertida, super popular, mas tem uma coisa que acontece no passado dela que muda pra sempre a vida dela e por conta desse trauma ela deixa de ser engraçada. Como assim deixa de ser engraçada? Não só os amigos falam que ela deixa de ser engraçada, como ela não consegue mais fazer piada, porque realmente foi uma coisa que traumatizou. Ao longo do filme a gente acompanha a vida dela, tipo, o que pode ter acontecido para ela realmente perder esse bom humor. Eu gosto que o filme não faz distinção do presente e do passado nas cenas. Não tem cores diferentes, filtros diferentes, os atores são os mesmos, não tem textinho falando isso aqui é no passado, isso aqui é no presente. Mas eu particularmente achei genial isso, porque mostra como o trauma ainda está fresco na memória dela. A própria cabeça da vítima tá nessa mistura de passado e presente se envolvendo, né? E a gente vai andando na história tentando descobrir, o que aconteceu com ela? Até que a gente descobre que ela sofreu um estupro no passado, né, dentro da casa de uma das crianças que ela cuidava quando ela era babá. A gente descobre que o pai dessa criança, né, que a Sam cuidava quando era pequena, o pai dessa criança, ele abusou sexualmente dela de um momento vulnerável, obrigou ela a fazer o que não queria. E o que aconteceu com a Sam? Ela denunciou, ela não demorou para fazer a denúncia, o que eu achei muito importante, porque na vida real é difícil, geralmente as vítimas elas demoram a vida inteira para falar, isso se não meses, anos, ou quando elas nunca falam, né? E é assim que acontece, ela denuncia o cara e o cara perde o caso. Que justamente por conta desse cara perder o caso, a criança, que era a filha desse cara, ela fica de mal com a Sam, porque na cabeça dela de criança, ela acha que a Sam tirou o pai dela, sem entender a gravidade do que o próprio pai dela fez. Então basicamente esse filme inteiro é da Sam tentando não só recuperar a saúde mental dela, a dignidade também, como também ela tentando se reconectar com essa criança, que hoje, né, no presente ela já é uma adolescente, né, revoltada pra caramba,
e aí ela tenta começar a entender o lado da Sam. Eu achei esse filme muito, muito importante. Adorei ver a Rachel fazendo uma coisa realmente bem mais dramática do que a gente tem visto. E eu acho que ela pôde mostrar todo o potencial dela nesse filme, eu gostei demais. Em terceiro lugar, a série Swarm. Eu sei que ela tá dando o que falar. Eu pude assistir essa série no comecinho do festival, né? Eu recebi os screeners de todos os 7 episódios logo no começo do festival, do Prime americano, né? Prime Video de lá. E assim, eu devorei essa série em uma tacada só, foi excelente. Ela é dirigida pelo Donald Glover, então se você gosta de Atlanta, você vai gostar dessa série. Essa série é estrelada pela Dominique Fishback, que tá excelente demais. Eu acho que ela merece muito indicação ao Emmy por essa série. Nessa história a gente conhece a Dre, uma jovem que ela não é apaixonada, ela é simplesmente obcecada por uma estrela do pop chamada Naija. Essa Naija, inclusive, ela é inspirada na Beyoncé. Muitos fãs da Beyoncé, né, da Beyhive, vão falar, não, essa série não é sobre a Beyhive. Sendo que, literalmente, a série inteira tá fazendo paródia e zoando o fandom da Beyoncé, sim. Eles até zoam com montagens da foto do tour dela com o Jay-Z. A série é uma grande crítica à cultura stan, né? Principalmente do Twitter, das redes sociais, que é a cultura de fãs que vão além de fãs, são obcecados pela estrela e não são só simplesmente fãs casuais. Mas vale lembrar que essa é uma série slasher, é uma série de terror. Então, obviamente, tudo é muito exagerado porque é uma série de terror com muitos assassinatos. E conforme você vai acompanhando, a série vai ficando cada vez mais aleatória, igualzinho a Atlanta, né? A série não usa o mesmo artifício de narrativa de Atlanta, mas ao mesmo tempo coisas nonsense vão acontecendo que você vai ficando cada vez mais tipo, o que tá acontecendo? E nos 2 últimos episódios tem um plot twist que vai mudar totalmente o rumo de tudo que você viu desde o começo da série. Eu sou fã da Beyoncé, não Stan, né? Eu sou muito fã. Fui em todos os shows que ela fez aqui em São Paulo, mas assim, eu não me enquadro no fandom porque assim, eu ouço casualmente, gosto de shows, mas eu não vivo e respiro a Beyoncé. Então eu assisti a série e eu achei a crítica muito pontual, sempre lembrando que é uma história de ficção. Eu recomendo demais, a série já está disponível no Prime Video. Em segundo lugar, Dungeons & Dragons. Esse foi o grande lançamento do festival, eu estava muito ansiosa para ver. Eu adoro RPG de mesa, eu tenho uma party, né, que a gente chama de grupo que joga RPG. Inclusive a minha personagem, ela é uma barda, então obviamente eu amei o personagem do Chris Pine porque ele também é um bardo. E assim, o filme, ele é excelente para quem é fã do jogo, né, em geral, do D&D, mas ele também vai ser muito legal para quem não conhece. Se você gosta de Guardiões da Galáxia, você vai gostar muito, muito desse filme. E se você gosta de Dungeons & Dragons também, vai ser um prato cheio. O filme é um prato cheio de referências, desde os portões do Baldur, a necromancia, referências à animação dos anos 90. E em primeiríssimo lugar, Bottoms. Esse filme maravilhoso que eu quero que vocês guardem o nome, não só porque ele vai estrear no Prime Video, não se tem a data, mas ele foi adquirido pelo Prime Video. E ele é estrelado pela Rachel Sennott, que eu já tinha acabado de falar dela, e pela Ayo Edebiri, que é daquela série O Urso, que aliás foi renovada para a 2ª temporada, recomendo demais. Esse foi um dos favoritos do festival entre os meus amigos que também estavam cobrindo, e eu simplesmente amei. Vocês sabem que eu sou suspeita pra falar, porque falou de comédia, falou de queer, LGBTQIA+, eu já tô lá vendo, né gente, não tem jeito. Na trama a gente acompanha 2 adolescentes desajeitadas, que elas são lésbicas, mas elas não são não populares, né, ou impopulares por conta da sexualidade delas. Elas são impopulares porque elas simplesmente são muito estranhas. O jeito, o humor delas, só elas entendem. Então, tipo, depois que acontece um acidente, elas resolvem criar um clube da luta para garotas que são excluídas da escola. E é aí que a trama começa. Gente, desculpa, o barulho voltou da obra porque eles estão fazendo essa obra ainda. Mas eu quero terminar esse vídeo hoje, então eu preciso gravar, senão vai acabar a bateria. Mas vamos lá. Se você gosta de filmes como Booksmart, Superbad ou But I'm a Cheerleader, você vai gostar muito. Eu gosto que cada geração tem o seu filme teen que faz sentido para aquela geração. Bottoms é o filme perfeito que descreve a geração Z. A gente, né, quando eu digo a gente, eu digo millennials, né, gente, dos anos 90.
A gente teve muitos filmes teens legais, tipo Easy A, Cheetah Girls, Garotas Malvadas. Então eu acho que cada ano tem um filme que surge, né, para as adolescentes. E o que eu gosto é que esse filme, ele é queer, coisa que os filmes da nossa época de mais ou menos dos anos 90 não eram. Não sei se vocês lembram, talvez alguns de vocês sejam muito novos, mas até os anos 90 era impossível ter representatividade LGBTQIA+, em filmes teen que não fosse pra ser zoação. Então, tipo, é muito raro ter um tema que leva isso a sério. Então eu acho que é muito legal o filme ser focado pra geração Z. Eu ri demais o filme inteiro, as duas do elenco tão maravilhosas, o elenco inteiro é maravilhoso. E eu mal posso esperar para mais pessoas assistirem esse filme no Prime Video, porque foi bom demais. E agora, rapidamente, a gente vai pro top 5 de curtas que eu assisti no festival. Começando com iString. iString é um curta original texano, eles dividem, né, por várias categorias os curtas. A gente tem curtas texanos, a gente tem curtas de terror, curtas normais, narrativa, né? E documentários curta. Então a gente vai falar um pouquinho deles nesse top 5. Em quinto lugar a gente tem iString, que é um curta texano, como eu estava falando, que ele é excelente, é um terror onde uma mulher ela acorda com uma cordinha preta, né, uma linha preta saindo do olho dela. Inicialmente ela acha que é maquiagem, mas cada vez que ela puxa a corda vai crescendo mais. É grotesco, é grotesco. E eu entendi assim, o filme ele é justamente uma mensagem sobre o toque, pessoas que têm toque e como elas sofrem com isso quando elas não têm tratamento, não fazem terapia e como as pessoas de fora não conseguem ver, só ela estava vendo aquele negócio. Foi um curta que tipo, foi bem legal e o finalzinho é bem assustador porque ela consegue tirar toda a linha do olho e começa a surgir uma cabeça da linha. Gente, eu tomei um susto. Mas foi bom demais. Em quarto lugar, o vencedor de curtas do Festival SXSW desse ano, que é It Turns Blue. Gente, é emocionante. Ele conta a história de uma garotinha que ela apanha do pai dela, né? A história é uma história iraniana e essa garotinha ela apanha do pai dela. E aí um dia o pai dela chama a irmã, né, pra ir cuidar da sobrinha, pra tipo, vem no meu apartamento, né, e tal. Só que dá a entender que a irmã sabe que ele bate na criança e ela não faz nada. Ela é completamente impotente. Ao longo da história, ela começa a tentar usar tinta e brincadeiras lúdicas para tentar descobrir o que aconteceu entre a criança, que é a sobrinha dela, e o irmão dela, que é o pai, né, da sobrinha. E realmente é muito triste, você começa a ver que a tia dela, né, da criança, é totalmente impotente. Ela não tem voz. E você começa a perceber que ela mesma tem machucados no corpo. A gente não sabe se é o irmão dela que faz isso ou se ela sofre violência doméstica em casa. Mas o filme é muito sobre isso, sobre o silêncio, principalmente das mulheres iranianas que sofrem com violência e não tem pra quem falar. Eu acho que esse filme é muito importante e é por isso que ele ganhou o festival, porque realmente é uma mensagem forte, pesada, mas muito necessária. Não necessária porque, tipo, o final é triste, mas mesmo assim é importante a gente saber que quando a gente vê uma criança em uma situação dessa, a gente tem que agir e salvar essas crianças, coisas que a tia da criança não faz nesse filme. Em terceiro lugar, o curta super experimental Deliver Me. Gente, eu amei essa história. A gente conhece na trama um bilionário super excêntrico e narcisista que cria um clone dele mesmo e é o primeiro homem bilionário a casar com o próprio clone. Eu achei, gente, que absurdo, mas ao mesmo tempo é uma crítica muito pontual a certos bilionários que vocês conhecem aí, né, que compraram rede social recentemente. Eu imagino que o narcisismo e a soberba de alguns bilionários é tão grande que se eles pudessem se clonar para casar, eles fariam isso. Dá pra perceber. E ele faz isso, só que o problema é que em algum momento o clone começa a perceber que ele não tá de igual para igual com o marido dele. Esse clone, inclusive, é totalmente o oposto, porque o bilionário trata ele como um clone feminino, como se fosse uma mulher. Mas o clone é uma cópia do cara. Só que o cara não queria um cara com pênis, então ele instala uma vagina na cópia dele. A cinematografia de Deliver Me é tão maravilhosa. O ator, ele entrega tudo. Ele faz 3 personagens que, apesar de ser o mesmo ator, eles são completamente diferentes. E mesmo assim, é triste porque a gente vê que mesmo com o clone tentando se vingar, no fim das contas ele não tem escolha, ele acaba voltando com
o rabo entre as pernas para a casa do bilionário, depois que ele tenta fugir, porque ele não tem escolha, ele é um clone e ele foi transformado em objeto. O filme, ele mostra justamente essa questão do narcisismo, não o narcisismo que a gente fala das pessoas que sofrem o narcisismo, daquela que tipo, eu não consigo, eu preciso pensar em mim mesmo. No caso não é isso, é o narcisismo da soberba, dele achar que só eu me basto, sabe? Só que aí por conta disso ele maltrata a própria cópia dele. E você vê que mesmo sendo ele, de alguma forma ele tenta criar papéis de gênero para os dois. Então, tipo, tem várias críticas muito pontuais nesse filme e eu gostei muito. Queria ver mais gente falando sobre ele, mas eu acho que pouca gente assistiu no festival. Eu gostei demais. Em segundo lugar, Closing Dynasty, que tem o selo da Netflix, então eu acredito que vai virar uma coisa grande. A gente acompanha uma garotinha chinesa de Nova York que vive o dia a dia dela tentando ganhar dinheiro no metrô, vendendo rosa, vendendo, sei lá, rifas, roubando. A gente fica tentando entender por que ela tá fazendo isso, até que a gente descobre que o pai dela tá devendo dinheiro com um agiota lá em Chinatown, né? Ele tem um negócio, e aí a gente vê essa garotinha que é uma atriz maravilhosa, ela carrega esse filme, né, esse curta nas costas, e eu acho que esse filme já tá pronto aí pra ser um longa-metragem, tá? Ele é perfeito pra isso, a atriz tá ótima, eu quero ver muito mais dessa história. E em primeiro lugar, outro filme que merece ser um longa-metragem, Every House is Haunted. A gente conhece um casal millennial que se muda pra uma casa onde o corretor diz, essa casa é mal assombrada. E mesmo assim o casal fala, tudo bem, mas a gente quer morar lá. É tipo o cúmulo, né? Mas não é uma comédia, essa série é um drama. Conforme eles vão ficando na casa, começam a aparecer, né, coisas que só a mulher vê. Até que ela encontra o espírito de um garotinho de 7 anos, né, negro, que morreu por conta de dióxido de um balão, porque depois da festa de 7 anos deles, os pais deles acharam um balão. Ó, dica para os papais e mamães da vida real, hein? Não deixem aqueles balões que ficam no teto, no quarto da criança, porque ela pode morrer com o ar que tá no balão, tá? Isso acontece de verdade. E no filme aconteceu isso, só que ela, ao invés de ficar com medo da criança, ela começa a desenvolver amizade. Outros espíritos aparecem e todos eles começam a fazer uma amizade com essa mulher, se divertir, brincar. Só que só porque tem 4 espíritos que são muito legais e que estão lá brincando com ela, né, esses fantasmas, não quer dizer que tenha um fantasma assustador à espreita. O filme termina da forma mais assustadora que eu já vi na minha vida. Meu coração foi pela boca. E sim, esse filme precisa de um longa-metragem porque tá perfeito. Enfim, essa foi a lista. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê pro próximo vídeo do canal, que vai ser a crítica do Homem-Formiga. Tchau, tchau.